E essa é uma emergência médica que, infelizmente, pode te levar à morte. Então, porque o sangue parado, ele pode formar coágulos. E esses coágulos são chamados de trombo, que dá o nome de trombose. Isso aqui, ó, é um trombo. A pessoa fica parada, em pé, sentada várias vezes. E isso aqui, ó, impede a passagem do sangue na veia. O sangue, quando desce do coração, limpinho, cheio de oxigênio, ele é um sangue arterial. Quando ele sobe, ele é venoso. Ele está com gás carbônico, toxinas que foram recolhidas ali ao longo da... Desce arterial e sobe venoso, pegando as toxinas do corpo, gás carbônico. E quando você está andando, os músculos da panturrilha ele se contraem repetidamente e funciona como uma bomba, empurrando o sangue de volta para o coração, né? Para ajudar, porque o coração não é capaz de mandar isso de volta. O coração, eu defino ele como uma bomba central, onde cada batimento ele lança sangue arterial através do átrio esquerdo, rico de oxigênios, nutrientes para todo o corpo através das artérias. Então, o sangue ele faz um processo, ele desce pelos braços, pelo abdômen, pela perna, até chegar nos vasos menores. Esses vasos são chamados de capilares. Nos capilares acontece uma troca, meus amigos. As células eles recebem oxigênios, nutrientes, aí o sangue vai, recolhe o gás carbônico, toxinas, resíduos que são produzidos pelas essas células dos nossos corpos, e depois disso o sangue deixa de ser arterial e passa a ser venoso. Então, mostrando aqui, eu vou exemplificar aqui para vocês em alguma... Como que acontece aqui? Deixa eu colocar a imagem aqui para vocês. Então, vocês estão, acompanham aqui comigo. O sangue sai pelas artérias, vai descendo, no caso da perna, mas isso acontece no corpo inteiro. Ele desce e depois ele sobe de forma venosa. Ele desce arterial e sobe venoso, pegando as toxinas do corpo, gás carbônico. Deixa eu tirar essa captura de tela aqui, que senão o TikTok dá restrição. Pronto. Esse processo acontece várias vezes por dia. Então, o que que acontece? Agora, quando ele desce, passa pela perna, através da gravidade, que ajuda muito, ele precisa voltar pro coração de volta. Com a pressão das veias, na subida, é muito menor, principalmente quando ele chega lá nas pernas, nos pés. Então, o corpo usa um mecanismo especial que é a contração da panturrilha. A contração da panturrilha ela é considerada um segundo coração. Cada passo que nós damos, que é quando a gente anda, as veias empurram esse sangue para cima, as válvulas dentro, existem válvulas dentro das veias que impedem que o coração volte para baixo. Então, se você ver aqui, ó, deixa eu colocar um exemplo, exemplificar aqui para vocês. Tá vendo essas válvulas aqui, ó? Essas válvulas, o coração sobe, elas fecham, impedindo que o coração desça de novo. Então, quando vou estar subindo pela perna aqui, ó, existem várias válvulas dessa daqui. Mas continuando aqui a nossa explicação sobre o risco da trombose. Então, o sangue sobe por essas veias da perna, passa pela veia cava inferior, chega do lado direito do coração e o coração envia esse sangue lá para os pulmões. Lá nos pulmões, esse coração que estava cheio, esse sangue que estava cheio de gás carbônico, ele é eliminado pela respiração. O sangue, quando ele passa pelo pulmão, ele elimina esse gás carbônico e recebe uma nova carga de oxigênio. Então ele fica rico de oxigênio, então ele retorna do lado esquerdo do coração para estar pronto para fazer uma nova viagem pelo corpo. E esse risco ele acontece sem parar várias, milhares de vezes durante o tempo da sua vida. Aí o problema do sedentário é quando surge, quando o coração ele fica parado por muito tempo dentro de alguma veia. E como que acontece isso? Com aquela pessoa que fica sentado, com aquela pessoa que fica em pé, parada o tempo inteiro. Então esse coração ele fica parado. E isso é um risco, porque o sangue parado ele pode formar coágulos. E esses coágulos são chamados de trombo, que dá o nome de trombose. Então, colocando aqui a imagem rapidinho de novo para vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó, é um trombo. A pessoa fica parada, em pé, sentada várias vezes, e isso aqui, ó, impede a passagem do sangue na veia. Isso aqui causa uma dor muito grande. Aqui a gente vê, quando eu vou explicar daqui a pouquinho, quando o trombo, ele passa e vai embora para essa veia até chegar ao pulmão. Isso é muito perigoso. Deixa eu voltar a tela aqui. Pronto. Então, vocês têm que tomar muito cuidado para que isso não aconteça com vocês. Esse trombo, ele pode permanecer no local
por toda a sua vida. Mas ele pode correr o risco de se soltar, de se desprender para viajar pelas suas veias. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat aqui, se tem alguma pergunta aqui, façam suas perguntas. Rosana, bom dia. Bom dia para você. Então quem está falando aqui, deixa eu ver aqui. Olha, meu amigo Marcos está aqui. Doutor, o que acontece se esse coágulo desprender? Ah, justamente isso que eu vou falar agora. Bom, Marcos, se ele se desprender, ele vai viajar junto com esse sangue venoso. Lembra que eu disse que o sangue, quando desce do coração, limpinho, cheio de oxigênio, ele é um sangue arterial. Quando ele sobe, ele é venoso. Ele está com gás carbônico, toxinas que foram recolhidas ali ao longo dessa passagem. Então, ele chega no pulmão e aí ele pode entupir uma artéria pulmonar, causando a embolia pulmonar, uma emergência médica que pode levar à morte até em poucos minutos. Então, vou trazer aqui para vocês aqui, deixa eu colocar aqui uma imagem do que pode acontecer. Para que vocês, só um minutinho, colocando a imagem, mais um minutinho. Só colocar essa imagem aqui. Pronto, captura de tela. Tá vendo aqui, ó? Então, esse coágulo ele passa pelas veias, sobe, passa pelo coração, o coração manda pelo pulmão, para o pulmão liberar, só que o coágulo passa e ele pode entupir essa parte aqui, ó, isso aqui causa falta de ar. E essa falta de ar, isso aqui, ó, pode tirar a sua vida. Então, vocês têm que tomar muito cuidado para não ter uma vida sedentária. Deixa aqui eu tirar a parte da tela. Ótimo. Então, continuando aqui com a nossa explicação. Isso. Então, ele vai para a perna, depois passa para as veias, depois passa pela via cava, o coração direito e depois vai para os pulmões. Quando ele chega lá nos pulmões, esse coágulo, ele pode entupir uma artéria pulmonar dessas que eu mostrei, causando uma embolia pulmonar, e essa é uma emergência médica que, infelizmente, pode te levar à morte. Então, assim, o sangue, ele foi feito para circular. Quando ele para, o perigo começa. Um coágulo nasce e aí silenciosamente a perna ela pode terminar, esse coágulo ele pode terminar bloqueando alguma artéria lá no pulmão. Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom dia, José. Bom dia, Pedro. Como é formado esse coágulo? Beleza, Marcos? Ótima pergunta. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é formado aqui. Bom, muitas pessoas pensam que apenas ficar sentado é um problema. Ficar sentado é um problema porque o sangue, como eu disse para vocês, ele precisa da panturrilha, que é o segundo coração, para ele ficar contraindo e mandando esse sangue de volta. Então, se a pessoa não caminha, se a pessoa não faz movimento com as pernas, esse sangue fica parado. E sangue parado pode formar o coágulo. Pessoas que ficam o dia inteiro sentadas, pessoas que ficam o dia inteiro em pé. Então, assim, ficar em pé várias horas por dia também favorece essa estase venosa, essa lentidão do fluxo sanguíneo. E quando você está andando, os músculos da panturrilha, eles se contraem repetidamente e funcionam como uma bomba, empurrando o sangue de volta para o coração, né? Para ajudar, porque o coração não é capaz de mandar isso de volta. Fé tá chegando aí, seja bem-vinda. Pessoal, ficou alguma dúvida? Fé, fala do quê? Hoje a live é sobre trombose, riscos de trombose, riscos que a pessoa corre de de ter uma vida sedentária, de ficar em pé muito tempo, da pessoa não fazer exercícios, de não tomar água, de ter uma alimentação. É bom caminhada? Sim, Fé. Fé, eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar essa live aqui, porque hoje eu entreguei um conteúdo de grande valor aqui e as pessoas que ficam sentadas várias horas, que ficam em pé, estão correndo riscos de ter trombose. A trombose pode evoluir para uma embolia pulmonar, que onde a pessoa fica sem ar, em poucos minutos ela não consegue mais viver. Então, a caminhada é boa sim. Quando você caminha, o sangue desce, Fé, através das artérias, mas para subir não tem força. Então ele precisa da contração da panturrilha para ajudar a mandar esse sangue venoso, né, cheio de gás carbônico para o coração, para ele mandar para o pulmão para filtrar. Então, faça caminhada simples, sabe? Não precisa correr aquelas coisas, só faz a caminhada para que não aconteça esse tipo de risco, tá bom?
Pessoal, ficou alguma dúvida? E espero que eu tenha entregado aqui um conteúdo de valor para vocês. Não esqueçam de me seguir, quem não me segue, tá? A minha função, a minha missão aqui nas redes sociais é trazer conteúdo de valor para melhorar a vida de vocês e que vocês não tenham alguma falta a falta de conhecimento muitas vezes traz para a gente a gente diminuir a nossa qualidade de vida. Então, eu agradeço a presença de vocês, eu estou indo trabalhar agora, vou publicar essa live, depois não deixem de assistir, tá bom? Curtam, compartilham ela e um forte abraço para vocês.